Dominando a ferramenta de varredura aqui no Revit. Bom, pessoal, nessa aula aqui vocês vão ver agora a melhor ferramenta, que é a ferramenta de varredura, tá? A ferramenta de varredura, ela é a ferramenta que tem mais possibilidades, é que é mais versátil para você modelar basicamente tudo aqui no Revit, tá? Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos ver aqui como é que funciona essa ferramenta, tá? Então, eu vou vir aqui no meu nível de referência, padrão, e aqui eu vou vir em criar e vou clicar aqui em varredura, tá? Obviamente a gente entrou no modo croquis, sendo que agora a gente tem algumas diferenças, tá? Então aqui, ó, eu tenho duas opções, tá? Eu tenho caminho do croquis e tenho selecionar caminho, tá? Vamos primeiro trabalhar aqui com caminho do croquis. Clicando aqui, o que é que a gente tem, ó? Eu vou desenhar basicamente um caminho, tá? Então vou fazer aqui uma coisa básica, tá? Vou fazer aqui um U de cabeça para baixo, tá? Retangular aqui. E vou clicar em concluir, tá? Concluído esse caminho, agora a gente vai fazer um perfil, ou seja, esse perfil ele vai percorrer por esse caminho. Vocês vão entender melhor. Ó, eu vou desenhar esse perfil e aí ele vai me dizer, tá? Para desenhar na elevação frontal, tá? Eu vou explicar para vocês, mas só vamos dar um OK aqui. Vamos só seguir o roteiro, tá? Então, aqui eu vou selecionar um círculo, ok? E vou desenhar esse círculo aqui, tá? Vou clicar aqui em concluir, concluir de novo, e pronto, fizemos a nossa primeira varredura aqui, ó. E só para vocês entenderem, olha o que a gente fez aqui, tá? O que é que a gente fez? A gente desenhou um caminho, que é esse U aqui, e a gente fez com que um perfil, que no caso é o nosso círculo, percorresse por esse caminho. Então, ó, até aqui pelo 3D fica até mais legal de ver. Ó. Eu vou dar um clique duas vezes para editar, ó. E basicamente foi isso aqui. Esse círculo está percorrendo esse caminho todo aqui, tá? É simples assim, pessoal. E aí o que é que acontece? Por que que, por exemplo, ele me pediu para desenhar na vista frontal e não na vista esquerda, tá? Porque justamente, ó, se você reparar aqui o meu nível de referência, ó, tá vendo isso daqui? Isso daqui aparece no primeiro desenho que eu faço. Então, ó, se eu fiz primeiro essa linha daqui, ele vai aparecer assim. Se eu fiz a primeira linha para o lado, ele vai justamente tomar como padrão o lado, certo? Então, o que pode acontecer também, ó, eu vou desenhar aqui, certo? E aí vamos dizer que eu apague por acidente. Ele vai para a próxima linha, que é essa daqui. Mesmo se eu fizer agora o desenho um pouco diferente, vamos deixar assim, do jeito que estava. Ele agora vai ter como desenho do perfil a parte esquerda. Então, eu vou desenhar de novo aqui o croquis, ó. Vou selecionar aqui o perfil. E agora ele vai me dizer para desenhar ou na direita ou na esquerda, tá? Porque justamente agora minha referência é esse plano daqui, tá? Então, basicamente ele funciona dessa forma. Eu desenho um caminho personalizado, né? Posso até mudar aqui, ó, o caminho e aquele perfil vai percorrer aquele caminho, ó. Tá vendo? Uma coisa interessante que é justamente o seguinte, ó, quando eu estou desenhando o caminho, eu posso fazer curvas nesse caminho aqui, ó. Então, eu posso pegar aqui o arco e fazer uma curva aqui, ó. Vou pegar aqui nessa vista de cima, que fica melhor de ver, ó. E aí, ele vai justamente personalizando aquele meu perfil. Só por essa forma aqui que eu acabei fazendo aleatoriamente, você já vê o que dá para se fazer com ele, né? Então aqui, por exemplo, pegando nessa lógica aqui, eu poderia fazer um cabide, por exemplo, né? Então ele já tem essa versatilidade para fazer muita coisa, tá? O que geralmente a gente faz com ele, a gente pode fazer perfis, mesmo as mesmas coisas que o extrusão faz, ele pode fazer, ó, porque se você parar para pensar, é o seguinte, ó, eu utilizando aqui o extrusão, eu posso fazer, vamos fazer um perfil de puxador aqui, tá? Não vou me atentar às medidas, eu vou fazer só a forma dele aqui, tá? Deixa eu pegar aqui uma referência só para eu me lembrar, tá? Ó, peguei aqui, tô com a minha outra tela aqui com o puxador. Vamos desenhar ele aqui só para ter uma noção. Então, ó, vou desenhar aqui, lembrando que eu não estou me atentando a medidas, é só realmente para a gente ter um referencial aqui, tá? E aí eu já vou dar uma outra dica aqui para vocês de modelagem, tá? Isso aqui, dica de ouro para vocês, ó. Tô fazendo aqui uma forma aleatória, tá? Não tô me atentando com medidas, nem proporção, nem nada.
Isso aqui é como se fosse um puxador, certo? De imobiliário. E o que é que eu vou fazer com ele aqui, ó? É uma ferramenta bem legal para vocês fazerem curvas aqui a partir de outras linhas, essa daqui, ó. Arco em concordância, tá? Olha só que legal como ele funciona. Eu clico numa linha, clico em outra, e ele daquele meu ângulo, ele vai me permitir fazer curvas personalizadas aqui. E aí depois eu edito aqui o raio dela. Bem legal, né? Então, seguinte, fiz aqui esse puxador, certo? Lembrando que eu estou aqui com a ferramenta de extrusão, tá? Ó, estou aqui no meu 3D e eu defino aqui o tamanho dele. Beleza? Beleza, fiz o puxador. Com a ferramenta de varredura, o que é que eu posso fazer? Ó, aqui na minha parte frontal, na minha vista frontal, eu venho aqui, ó, varredura, desenho o caminho, tá? Daquela minha varredura de cima para baixo, tá? Clico em concluir, editar perfil, ele vai me dizer para ir para a vista de planta baixa, né? Que é o planta de piso. E aqui eu posso desenhar o meu puxador de novo, do mesmo jeito. Só que agora eu vou dar outra dica para vocês aqui, ó. Então, essa aula aqui tá super premium, tá? Além da ferramenta, vocês estão vendo várias dicas aqui, ó. Se eu já tenho uma forma aqui que eu quero desenhar exata mesma forma, eu posso selecionar essa opção aqui, ó, selecionar linhas, tá? E aí você vai selecionando aqui as linhas até finalizar a sua forma aqui, tá? Ó, fiz aqui, fechei aqui também. E aí eu vou arrastar esse desenho aqui, ó, aqui para o meu eixo aqui. E aí eu dou um concluir. Quando eu faço isso, ó, ele fez a exata mesma coisa, tá? Então eles têm, só que eles funcionam diferente. Por exemplo, aqui no extrusão, só de eu colocar aqui, ó, 5 metros, 2 metros, ele já edita. Aqui eu não tenho isso, tá? Aqui eu teria que entrar de novo aqui em varredura e eu tenho que aumentar esse desenho aqui do caminho dele, do croquis do caminho dele, tá? Só assim eu poderia personalizar essa minha varredura. Por isso que assim, é um pouco mais complicado, mas ela faz exatamente a mesma coisa que a minha extrusão aqui do puxador, tá? Mas, justamente, ó, o que eu posso fazer aqui também, que ele justamente me dá essa liberdade. Eu posso fazer caminhos e caminhos aqui, trajetos e trajetos com aquele meu perfil, ó. Então, até você ver aqui, até por esse exemplo agora, você vê que ele pode fazer como se fosse perfis de um steel frame, por exemplo. Né? Eu posso, ao invés desse meu puxador aqui, eu posso fazer justamente aqueles perfis de steel frame, né? Que a gente vê por aí pelas casas. Então, ó, utilizando o offset aqui, né? Eu vou utilizar aqui com 10, para a gente ver aqui, ó. E aqui, aí é questão de criatividade agora, tá, pessoal? Aqui não é questão da aula, é questão de você deixar sua mente trabalhar por você, ó. E aí, eu tenho aqui justamente, ó, um perfil de steel frame, por exemplo, tá? Então, assim, você tem várias e várias e várias possibilidades de se mexer com essa ferramenta aqui de varredura. Então, você pode fazer também, só para dar um outro exemplo mais aqui, você pode fazer barras de PCD, né? Você pode, ó, aqui pegando esse exemplo mesmo, tá? Vou fazer aqui um caminho mais personalizado. Vou fazer aqui, ó, pegar um retângulo, tá? E vou fazer uma curva aqui, certo? Aqui, dessa forma aqui. E aí, quando eu for lá no meu livro de referência, fazer esse desenho do perfil, eu faço aqui justamente, ó, um círculo, certo? E aí ele vai fazer tipo aquelas barras PCD, tá? Que a gente vê por aí. Então, assim, obviamente, eu não estou fazendo aqui com as medidas reais, tá, pessoal? Estou fazendo aqui um desenho lúdico, ilustrativo. Quando você for fazer aí a sua modelagem mais específica, ó, se atenta, ó, isso aqui, uma barra não tem 1,40 m, né, de largura. Você vê, pô, ela tem, sei lá, uns 30 centímetros. De altura aqui, ela vai ter mais ou menos isso aqui, né, uns 50, enfim. Quando você for fazer o seu perfil, obviamente, ele não tem um raio de 16 centímetros. A gente bota aqui uns 2,5 de raio.
tá? E aí você vai fazendo aqui a sua barra com mais precisão, beleza? Ou o seu objeto aí, tá? Então, esse é o tamanho de variedades que vocês têm, tá, pessoal? Com a ferramenta de varredura. Como eu falei aqui para vocês, tem 1 milhão de possibilidades. Se eu fosse mostrar cada um aqui, ia dar uma aula de 2 horas, tá? Mas vocês conseguiram entender. É basicamente, você desenha um caminho, depois desenha um perfil para percorrer esse caminho, tá? Então essa foi a nossa aula. Na nossa próxima aula, a gente vai ver, digamos assim, uma das ferramentas mais esquisitas, digamos assim. Ela é uma boa ferramenta, mas eu praticamente não utilizo ela. Mas é bom a gente ver que é a ferramenta de mescla com varredura, ou seja, é 2 ferramentas em uma, tá? Então a gente vai ver isso na nossa próxima aula. Fique com Deus e valeu!